Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar para vocês agora, gente, um vídeo explicando a teoria por trás dos exercícios que envolvem seja partículas subatômicas, seja semelhanças atômicas, que seriam a análise de partículas diferentes, né, de átomos diferentes que apresentam seja alguma semelhança em termos de número de prótons, número de nêutrons, número de massa ou número de elétrons, tá certo? Então, gente, as partículas subatômicas nada mais são do que aquelas partículas que constituem o átomo. Nós sabemos que no núcleo do átomo nós temos dois tipos de partículas, que são os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra, né? Os nêutrons ou seja, que não têm carga. E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, que são órbitas circulares nas quais se localizam qual partícula subatômica? Os elétrons, né? E aí, gente, nós temos basicamente duas coisas aqui que vocês precisam de memorizar, que é o seguinte: Z é o nosso símbolo que representa o número atômico e P pode ser utilizado para representar o número de prótons. Então, gente, Z é igual a P, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons que tem no núcleo desse elemento químico, ou seja, a carga positiva presente no núcleo desse elemento químico, tá certo? Aí, gente, nós precisamos também de perceber qual que é o número de elétrons que se localizam nas camadas eletrônicas desse elemento. Ora, se no núcleo nós temos prótons e nêutrons, e os elétrons, né? Qual que é a quantidade de elétrons nas camadas eletrônicas? E aí, pessoal, pensem comigo. Para que o átomo seja neutro, nós temos que ter uma equivalência entre o número de cargas positivas e o número de cargas negativas, porque assim a gente tem uma carga neutra, ou seja, positivo anula com o negativo e a gente teria uma carga resultante zero. Por isso que a gente fala que sempre que o átomo for neutro, nós consideramos que o número de próton vai ser igual ao número atômico, né? Que é igual ao número de elétrons. Ou seja, a quantidade de elétrons vai ser exatamente igual à quantidade de prótons nesse núcleo, tá certo? E o número de massa, gente, que é a massa do átomo, vai ser igual ao somatório da massa de cada uma das partículas subatômicas. Ou seja, vai ser o número atômico, que é a quantidade de prótons, mais a quantidade de nêutrons, né? Mais a quantidade de elétrons. Mas, pessoal, a massa dos elétrons a gente considera praticamente desprezível perto da massa dos prótons e nêutrons, por isso que a gente fala que massa, número de massa, que é representado pela letrinha A, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo. Ou seja, a massa do átomo, ela pode ser simplificada pela massa do núcleo deste átomo, porque a massa da eletrosfera vai ser basicamente desprezível em função da massa do elétron ser muito, muito pequenininha realmente, tá? Como que esses valores de número de massa, de número atômico, geralmente são representados no símbolo do elemento químico? Então, considerando o X aqui o símbolo de um elemento químico qualquer, a gente sempre vai ter o número atômico Z na parte inferior esquerda a esse elemento químico, que vai ser um número, claro que vai ser menor do que o número de massa, já que, como nós vimos, número de massa é número de prótons mais número de nêutrons, né? Então, como a massa nunca vai ser negativa, o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. E aí, gente, enquanto que o número atômico é sempre fixo do lado inferior esquerdo, o número de massa ou pode estar como representado aí do lado superior direito ou no lado superior acima do número atômico ou ainda um pouquinho à esquerda. Então, nós teríamos essas três opções aí de posições, tá?
Agora, gente, vamos passar para os cálculos envolvendo semelhanças atômicas. Vejam bem, quando a gente fala em isótopos, nós estamos falando necessariamente de quê? Do mesmo elemento químico. Então, necessariamente, com exceção do hidrogênio, que pode ter símbolozinhos específicos para cada um dos isótopos, no caso do prótio, deutério e trítio, os outros isótopos sempre vai ser representado pelo mesmo símbolo, inclusive, tá? Então, por exemplo, o carbono, independente de ser o carbono 12, 13 ou 14, o símbolo vai ser qual? Carbono, né? Número atômico embaixo. E quais que seriam os números de massa? 12, 13 e 14. Nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, ó, os 3 isótopos do hidrogênio. Os 3 vão apresentar número atômico igual, que vale 1, né? Lembrando que o número atômico é a identidade do elemento químico, então se o elemento químico for o mesmo, necessariamente ele vai ter o mesmo número atômico. Já essa parte de cima aqui representa, como a gente viu no slide anterior, o número de massa. Então, os 3 isótopos de hidrogênio apresentam respectivamente, o prótio, deutério e trítio, massa atômica, número de massa 1, número de massa 2 e número de massa 3, tá? E aí, quais que são os cálculos que a gente costuma fazer? Número de prótons, que vai ser igual ao número atômico, que dos 3 vai ser igual a 1, que é o RG, né? Ou a identidade, a impressão digital do nosso elemento químico, do hidrogênio. O número de massa é o número de prótons mais número de nêutrons. Então, além do número de massa ser diferente, para o prótio é 1, para o deutério é 2 e para o trítio é 3, o número de nêutrons também vai variar, né? Porque nêutron é o quê? Massa menos número atômico. Então, veja bem, o número de nêutrons desse isótopo aqui vai ser qual? Massa 1 menos número atômico 1. Então, aqui tem 0 nêutrons, por isso que vocês não estão vendo nenhum nêutron representado aqui no meio, tá vendo? Já desse segundo isótopo do deutério vai ser o quê? Número de massa 2 menos número atômico 1. Então, o número de nêutron vai ser 1. E nesse segundo vai ser 3, que é o número de massa, menos 1. Então, o número de nêutrons vai ser 2, por isso que vocês estão vendo 2 nêutrons aqui, um nêutron aqui e nenhum nêutron nesse primeiro. Tá certo? E aí, gente, eu coloquei aqui para vocês, ó, uma representação desse hidrogêniozinho aqui da tabela periódica. Como que ele tá lá? 1, que vai representar o número atômico, que é a identidade, não vai mudar. Agora, para cada um dos isótopos, a gente tem essa massa diferente, 1, 2 e 3. Então, essa massa atômica que é representada na tabela periódica, na verdade, ela é, como a gente fez os cálculos, inclusive na sala de aula, a média ponderada da massa de cada um dos 3 isótopos de hidrogênio. E assim a gente finaliza essa abordagem aqui sobre os isótopos, tá? Vejam, gente, que não tem segredo. É a gente entender a simbologia, lembrando que para um dado elemento químico X, vou pôr aqui de uma corzinha diferente, eu vou pôr de laranja. Aqui embaixo nós temos número atômico e qualquer local que tiver em cima a gente vai representar o número de massa. E a gente sabe que isótopos significam elementos químicos diferentes, ou melhor, átomos diferentes que apresentam o mesmo número de prótons ou o mesmo Z, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico. Se eles apresentam o mesmo número de prótons, o que vai diferir entre eles? O que difere vai ser a massa atômica, ou melhor, o número de massa, né? E o número de nêutrons de cada um deles, como vocês viram aí nos cálculos, partindo dessas formulazinhas aí bastante simples e intuitivas, né? A partir do momento que vocês entenderem que a massa do elétron ela é desprezível que a massa vai ser Z mais M. E aí, sem segredo nenhum, a gente consegue resolver tranquilamente qualquer exercício, tá? Eu vou gravar um outro vídeo também com algumas resoluções de exercício para que fique bem claro para quem ainda não conseguiu entender. Nesse segundo slide, eu estou abordando com vocês isótonos. Isótonos, ou seja, iso igual, número de N são nêutrons, tá?
Os nêutrons são representados no símbolo? Não. Como nós vimos, os símbolos representam o quê? Prótons e massa. Mas, se a gente conhece prótons e massa, a gente conhece nêutrons. Por quê? Número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Desprezamos a massa do elétron. Então, a gente conhece a massa que está em cima, né? O número de massa. E nós conhecemos o número atômico. Então, qual que vai ser o número de nêutrons desse nitrogênio aí? Vai ser número de massa menos número atômico. Então, nêutrons do nitrogênio vai ser igual a 14 menos 7, que é igual a 7. E o número de nêutrons do boro vai ser 12 menos 5. O número de nêutrons do boro vai ser igual a 7. Por isso que a gente sabe que esses dois átomos aí são isótonos, ou seja, mesmo número de nêutrons, tá? Vejam que na tabela periódica, ó, a massa atômica do nitrogênio é 14 e a massa atômica do boro é 10,8, ou aproximadamente 11. Por que que aqui a gente considerou 12? Porque isso aqui não é massa atômica, mas é número de massa. O número de massa está associado ao átomo de um isótopo do boro, que apresenta o número de massa 12. Um número inteiro, tá, gente? O número de massa é sempre inteiro e a massa atômica lá da tabela periódica é um número picado. Ela é bastante utilizada para calcular o quê? Massa molecular, como nós vimos lá na primeira prova, tá bom? E os Nossa, aqui ficou errado. E os isóbaros, gente? Tô excluindo aqui, tá? Isóbaros vem de número de massa igual. Ou seja, entre esses dois elementos químicos aí, a prata e o paládio, nós temos números atômicos diferentes, né? Ó, Z e A em cima. Então, quais que são os números atômicos? 47 e 46. Obviamente, por isso nós temos símbolos diferentes, pois são elementos químicos diferentes. Mas ambos apresentam o quê? O mesmo número de massa, tá? Eles vão se diferenciar, então, pelo número de nêutrons. Número de massa é prótons mais nêutrons. Quantos nêutrons vão ter? Massa menos prótons. Então, 107 menos 47. Então, a prata vai ter, esse isótopo aí vai ter 60, número de nêutrons, tá? E o paládio vai ter o quê? 107 menos 46. 107 menos 46, portanto, vai ter 61 nêutrons. Por isso, eles não são isótonos, mas sim isóbaros, tá? Então, é isso. Aqui eu repeti o slide, então não se preocupem. E por fim, a gente vai trabalhar com esses isoeletrônicos aí. Lembrando, gente, que se o átomo tiver neutro, nós temos que Z é igual a P, que é igual a E. Mas um átomo neutro, ele pode ou perder elétrons, se transforma em quê? Em um ânion. Ou melhor, se transforma em um cátion. Por quê? Porque perdeu carga negativa, né? E se esse átomo neutro ganha elétrons, ele se transforma em quê? Em um ânion, porque ganhou carga negativa e, portanto, fica negativo, né? O número de elétrons no caso de cátions e ânions, que são íons, que são átomos que ou perderam ou ganharam elétrons, o número de elétrons do cátion vai ser igual a quê? Ao número atômico. O número de elétrons vai ser igual ao número atômico menos o valor da carga do íon. Se é um íon, por exemplo, um cátion 2+, a gente vai calcular o número de elétrons como sendo o número atômico menos 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, vai ser igual ao número atômico menos 2, tá? Por outro lado, o ânion, ele ganha elétrons, né? Então, vai ser número atômico, o número de elétrons, mais a carga do ânion. Então, se for, por exemplo, uma carga negativa, ele vai ficar com o número de prótons mais 1,
tá? Veja que nessa formulazinha aqui, o sinal fica contrário, porque o ânion tem carga negativa, o cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa. E veja que aqui o sinalzinho fica contrário, tá? Não é decoreba, gente, é só pensar. Para o átomo neutro, o número de prótons igual ao número de elétrons, e se o átomo perdeu elétrons se transformando em cátion, a gente tem que descontar o número de elétrons que ele perdeu, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aí, ó, o sódio, por exemplo. O sódio neutro tem o quê? 11 elétrons, que equivale ao número de prótons, mas tá um sódio positivo, Na+, né? Uma carga 1+, ou seja, monovalente. Significa que ele perdeu um elétron. Então, ele tinha 11 menos um elétron que ele perdeu, ficou com 10 elétrons. E o oxigênio tinha 8 elétrons, mas vai ganhar quantos? 2, porque a carga é negativa, significa que ganhou 2 cargas negativas ou 2 elétrons, portanto, ficou com 10 elétrons também, tá vendo? E o neônio, que tem número atômico 10, e ele tá neutro, ou seja, nem perdeu nem ganhou elétrons, ele vai ter exatamente 10 elétrons. Então, veja que esses 3 átomos que vocês estão vendo aí em cima são todos átomos isoeletrônicos, tá? Diferidos, o que os difere? O número atômico, a carga, né? Se é neutra, se é positiva, se é negativa. Nesse caso, nós temos 3 átomos isoeletrônicos, sendo o neônio neutro, o oxigênio um ânion do oxigênio e o sódio um cátion do sódio. Um cátion monovalente, um ânion bivalente ou divalente e o neônio que é neutro, tá bom, gente? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando exemplos de exercícios com esses cálculos aí.